muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil, nós estamos ao vivo, são 10 horas em ponto, é isso mesmo, 10 horas, estamos agora com o programa Estudo da Bíblia, Escola da Bíblia para Todos, programa EBT, estou aqui, olha ele aí, olha o Abner, bom dia Abner, tudo bem? É isso aí, o Abner tá aqui. Olha o Abner aqui já virando apresentador. Quero mandar um abraço a você que está aí diretamente diretamente do Capão Redondo. Alô, você do Embu-Guaçu também. Quero mandar um abraço a você aí diretamente da Bahia. Cadê Genilda Marques diretamente de Ilhéus? Bom dia, São Paulo! São 10 horas, 1 minuto. E a Sofia Lima tá aqui, juntamente com Paulo Roberto na sonoplastia. Sofia, coloca o louvor aí pra nós, Sofia, e daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Alô, Abner, o pequeno Abner tá aqui comigo hoje, fazendo programa. Isso mesmo, programação cristã. Estamos no culto matutino, 10 horas. 1 minuto e daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos tocar um louvor agora. Tem horas que a gente procura um ombro e não vê ninguém. Um abraço, um apoio, um conforto e cadê alguém? Não tem ninguém. Tem horas que a gente não vê a saída, não vê solução. Sem forças, quase desistindo, vê o coração sob pressão. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidava de mim. A provação serviu para amadurecer, fortalecer o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso te ter, pois eu sei que sem tua presença não dá pra viver. Não dá pra viver, não dá pra viver. Jesus, sempre que eu preciso encontro em ti o amigo. Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidava de mim. A provação serviu para amadurecer, fortalecer o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso te ter, pois eu sei que sem tua presença não dá pra viver. Não dá pra viver, não dá pra viver. Jesus, sempre que eu preciso encontro em ti um amigo.
foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Maravilha, 10 horas agora, 5 minutos na Grande São Paulo. Quero mandar um abraço a você do Embu-Guaçu. Alô, Embu-Guaçu! Um abraço a você da Clínica Valente de Davi. Um abraço também ao pastor Jaime Francisco, lá de Moçambique. É isso mesmo, a Escola da Bíblia lá em Moçambique. Alô, pastor Jaime! Quero mandar um abraço a todos vocês aqui do Jardim Ângela, a você da Igreja Adsa Brasil. Olha aí, Daniela Lima já está aí ao vivo assistindo o nosso programa. É isso mesmo, pastora Daniela Lima. A você aí do Campo do Vila Remo, um abraço aos pastores, toda a liderança do Campo do Vila Remo. É isso mesmo, os domingos na Escola Bíblica Dominical é muito bom estudar a Palavra de Deus. E nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical ali na sede do Vila Remo, onde juntamente com o pastor Esdra, eu também pela misericórdia, nós damos estudo bíblico ali na sede do Vila Remo, Rua Rubens Airola, isso mesmo, Rua Rubens Airola, sede do Vila Remo. Um abraço a você também de Mairi, a irmã Odene da Silva de Mairi, Bahia. Alô, irmã Odene, quero mandar um abraço também a você de Ilhéus, pastora Genilda Marques. E nós temos o nosso curso de teologia. Se você quiser estudar conosco na nossa escola de teologia, Escola da Bíblia para Todos, é isso mesmo, EBT, tá aí, ó, certificado e credencial de teólogo, curso médio avançado. Você faz o curso, é só ligar na operadora 11 9533-83179 ou operadora 11 921410695, é isso mesmo. Isso, olha o Castelar Rosa aí, ó, Castelar Exemplar. Alô, seu Castelar! Isso mesmo, toda semana tem um podcast aqui, podcast que tem o nome de Castelar Exemplar. Exemplar, por quê? O Castelar é um exemplo de vida, é um exemplo de homem. E ele fala assim da trajetória da vida dele, alguns debates, coisas relacionadas à política. Isso mesmo, e seu Castelar, toda semana tem um dia aqui de podcast, aqui no Estúdio Aliança do Bem. Alô, Castelar Rosa! E agora eu quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Alô, Jair Jefferson Altino do Nascimento, Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane Batista, Sandro de Souza Santana, Maria Juscelene dos Santos, Margarida, Felipe Monteiro, Walter dos Reis Galdino, Elizabeth Maria, Erison Santos, Marli Rebouça. É isso mesmo, são alguns dos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Quero mandar um abraço ao nosso querido Rafael Fernando de Santa Catarina e a diaconisa Rosângela. Alô, Rafael, cadê você, Rafael Fernando? Nós temos a nossa Escola de Teologia aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, Sala 1. Faça a sua inscrição. A partir de sábado nós teremos mais alunos, novos alunos aí estudando conosco. E nós também damos aula também lá na Mitsutami, na igreja da nossa pastora Cleidiane Oliveira, lá de Portugal. Isso mesmo, nós temos estudo bíblico na igreja da pastora Cleidiane, aqui no bairro de Mitsutami, é isso mesmo, muito boa a igreja, o pessoal lá é uma bênção, os alunos gostaram muito dos ensinamentos e nós estamos aqui para ensinar a verdade da palavra de Deus, que é a profecia. Alô, Castela Rosa, um abraço. Sofia Lima, tem mais louvor aí, vamos dedicar esse louvor a você aí de Minas Gerais. Cadê os mineiros que gostam de comer queijo?
Também para o povo da Bahia, lá diretamente de Buerarema, Jailson dos Santos, com Jesus no comando. Alô, Buerarema, cidade do meu coração. Vai escrevendo aí a sua mensagem para que eu possa falar o seu nome aqui ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o pastor Roberto Santos, diretor e fundador da Escola da Bíblia para Todos. Vamos de louvor. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará.
agora são 10 horas 15 minutos. Olha que coisa boa, é o louvor. A Bíblia diz que quando há instrumentos tocados e quando há louvor cantado, há uma extremidade no mundo das trevas. O louvor tem um poder muito grande, é isso mesmo. Por isso que Jesus diz assim, ó: meu Pai procura verdadeiros adoradores. É isso mesmo, adorar a Deus não é cantar música, adorar a Deus é ter a essência, é ter o caráter de Deus, é falar do amor de Deus, é viver Deus. Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Olha que coisa boa, Deus não está em quatro paredes, Deus está em nós. Que coisa extraordinária. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Olha que coisa. O médico está ali para poder tratar das pessoas. Então o médico não precisa de médico. Quem está ali precisando de cura é o doente. O médico uma vez ou outra adoece. Claro que uma vez ele vai precisar de médico para cuidar dele, mas quando o médico ele vai trabalhar, a função dele é cuidar de pacientes, de pessoas doentes. E Jesus veio para ser o nosso médico. Médico de quê? Médico da nossa alma. O médico trata da doença física. Mesmo assim, quando o médico não tem êxito, não consegue curar, Jesus entra com o seu poder de cura, o poder do Espírito Santo cura a pessoa. E por isso que Jesus vem dizendo aqui, ó, não necessita de médicos os são, mas sim os doentes. Ninguém vai para o hospital se não tiver com algum problema, alguma doença. Muitas pessoas têm pavor de hospital, mas chega um momento que precisa de ir para o hospital porque precisa de se tratar. Então, Jesus Cristo é o médico. E aonde é o hospital? É na igreja, o povo de Deus que tem o poder, a unção do Espírito Santo, que cura o doente. Então, o hospital é como se fosse a igreja, o povo de Deus, e o Espírito Santo é como se fosse a pessoa que traz a cura, usando a igreja para poder curar os doentes. E nós somos curados pelo poder do Espírito Santo para poder curar outras pessoas. Pelo poder do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Aí Jesus diz assim, ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, quando fala de cura, está falando de cura espiritual. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, eu não quero saber de sacrifício, eu quero saber de misericórdia. E também a pessoa que chegue ao arrependimento para poder ser curado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. As pessoas ficam se degladiando, fazendo sacrifício, enquanto Jesus está dizendo que quer misericórdia. Ou seja, que nós nos amamos, que nós nos compadecemos um dos outros, e aí Jesus Cristo entra com o poder da cura. Sacrifício já foi feito na cruz. A cruz é o único sacrifício que Deus aceita. Outro tipo de sacrifício Jesus não aceita. Porque tem pessoas que acham que fazendo sacrifício vai se tornar mais amigo de Deus. Muito pelo contrário. Jesus é bem claro, misericórdia quero e não sacrifício. Olha que coisa extraordinária. A gente tem que entender esse texto, essa palavra chamada misericórdia. Misericórdia é alguém que está precisando, está no estado de miséria e que precisa do amor de Deus para poder receber a misericórdia, sair do estado de miséria e receber a presença de Deus e se tornar uma pessoa rica, plena, cheio do poder da graça de Deus. Por isso que nós não temos que ficar presos em sacrifícios humanos, mas sim focar no único sacrifício válido diante de Deus, que é o sacrifício de Jesus Cristo. A única coisa que Jesus quer é que o nosso corpo seja entregue como sacrifício vivo. O nosso corpo, ou seja, a nossa busca pela presença de Deus,
e buscar conhecimento da pessoa de Deus, viver para o Evangelho, sair do comodismo e cuidar de pessoas que precisam de tratamento, precisam de uma oração, precisam de um alimento. Então a igreja é para isso. A igreja recebeu a misericórdia de Deus para transmitir essa misericórdia àquelas pessoas que estão no estado de miséria, precisando da graça de Deus. Então, sacrifício, só tem um sacrifício válido diante de Deus. É o sacrifício de Cristo Jesus. É isso mesmo. Quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Alô, Elizabeth Maria. Alô, Erison Santos. Marli Rebouça. Reinaldo de Assunção. Marivanda Cardoso. Alô, irmã Mari. Marivanda Cardoso. Francisco das Chagas. Alô, Francisco. Joilson de Lima Oliveira, Bianca Santos Ferreira, Ana Paula Monteiro, Nair Mariano de Melo, Daniela Gomes, Nildilene Costa, José Leandro, alô pastor José Leandro, que Deus abençoe o senhor, meu pastor. Eu quero mandar um abraço a todos vocês aqui do Capão Redondo, alô vocês do Capão Redondo, olha que coisa maravilhosa. Marcelo de Massal tá aí ligadinho conosco. Alô Marcelo, quero mandar um abraço aos nossos amigos, irmãos em Cristo Jesus, que está ali ligadinho diretamente de Ilhéus, pastora Genilda Marques, que está ligadinha, olha ela aqui, ela está assistindo o nosso programa. Alô povo de Ilhéus. A pastora Genilda Marques diz assim: a paz do Senhor Jesus, meu pastor. Paz do Senhor. Rebeca Santos também está ligadinha. Castela Rosa, Daniela Lima. Olha a pastora Nair Mariano, missionária, isso mesmo, nossa irmã Nair Mariano, estudou bastante aqui na Escola da Bíblia. A irmã Nair, que é uma das nossas alunas, que está só esperando chegar o certificado dela. A irmã Nair Mariano, é a tia da minha esposa Rebeca Santos. Alô, irmã Nair, está fazendo falta aqui na escola, irmã Nair. Eu quero mandar um abraço também ao pessoal da Clínica Valente de Davi. Se você tem alguém com problema de dependência química, é só chamar no telefone operadora 11 9533-83179 e nós tratamos do dependente químico. É só falar comigo e eu encaminho para o meu irmão, pastor Renildo. Vão mandando aí a sua mensagem, são 10 horas 23 minutos. Nossa sonoplasta Sofia tá aí, a nossa Sofia, é isso mesmo, Sofia Lima. Olha o Paulo Roberto aqui também, meu filho. Paulo Roberto fez aniversário ontem, 15 aninhos. Olha o certificado de teologia sistemática aí, ó. É só você chamar no telefone e falar: eu quero fazer o curso online, e nós fornecemos o vídeo aula e também fornecemos o material didático via PDF. Vai mandando aí a sua mensagem para que eu possa falar o seu nome aqui ao vivo e nós vamos tocar mais um louvor. Daqui a pouquinho tem palavra de Deus, tem oração e tem louvor para você. Vamos de louvor. Eu não sei andar sozinho com minhas forças. Eu não consigo, eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro estou,
me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas no teu braço eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Você vai cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo, e Pai, no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar. Escuta. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia, e lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar ao ver as obras que eu fiz. O céu inteiro ele vai me apresentar. Desse lado aqui tu podes prosseguir, do lado de lá você pode andar. Aqui na minha frente tu podes passear. O céu é teu, já pode adorar. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá no céu eu vou cantar. Santo é o Deus de Israel. Maravilha, 10 horas 29 minutos. Olha a Sofia Lima aí na sonoplastia. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Quanta gente linda está aí assistindo o nosso programa. Eu quero mandar um abraço a vocês de Santa Catarina. Rafael Fernando, meu garoto. Alô, Rafael, cadê você, Rafael? Tô com saudade do Rafael. Um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia. Isso mesmo. A gente fica com saudade. As aulas é na segunda-feira, até chegar no sábado demora demais. Eu fico com saudade desses alunos, de aprender com eles e também ensinar um pouco. Cada aluno que participa dessa escola é uma bênção, uma felicidade para mim. Ver o rostinho deles felizes, alegres através do conhecimento da verdade. A Bíblia diz que a verdade é que liberta, e o povo perece por falta de conhecimento. Então você sofre se você não conhecer a palavra. Aí você fica preocupado, por que é que eu estou sofrendo? Por falta de conhecimento, meus amados. A palavra é bem clara, é bem simples. Busca conhecimento.
que você vai parar de sofrer. A Bíblia diz que o povo sofre porque falta conhecimento. Se não faltar, pastora Daniela, conhecimento, o povo vai parar de sofrer. É só ler a Bíblia e entender a Bíblia. A pessoa lê a Bíblia inteira e não entende nada da Bíblia. É melhor ler um texto e entender a revelação do texto do que ler 20 textos e não entender nada. E o curso teológico é justamente para isso, para a gente pegar um texto e entender esse texto. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é bem clara. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, é isso mesmo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre fruto do Espírito Santo. Vamos falar sobre o fruto. Esse fruto do Espírito Santo é maravilhoso. Mas enquanto isso, a nossa sonoplasta, é você mesmo, Sofia Lima. Coloca o louvor aí, na volta nós vamos falar da palavra de Deus. Não saia daí, vamos falar do fruto do Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Tem horas que a gente procura um ombro e não vê ninguém. Um abraço, um apoio, um conforto e cadê alguém? Não tem ninguém. Tem horas que a gente não vê a saída, não vê solução. Sem forças, quase desistindo, vê o coração sob pressão. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidava de mim. A provação serviu para amadurecer, fortalecer o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso te ter, pois eu sei que sem tua presença não dá pra viver. Não dá pra viver, não dá pra viver. Jesus, sempre que eu preciso encontro em ti o amigo. Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidava de mim. A provação serviu para amadurecer, fortalecer o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso te ter, pois eu sei que sem tua presença não dá pra viver. Não dá pra viver, não dá pra viver. Jesus, sempre que eu preciso encontro em ti um amigo. Se eu sobrevivi foi porque... Olha ali a Souza aí, olha ali a Souza, 10 horas 35 minutos, olha o pastor Tavares,
Abraço, meu pastor. A paz, bom dia. Pastor Tavares, o que é que eu faço para poder trazer o senhor aqui nos nossos estúdios? Olha a audiência como está grande ali. E o meu pastor Tavares não quer vir aqui trazer uma mensagem, pastor Tavares. O senhor é um locutor e, acima de tudo, um pastor, um homem de Deus. Tem uma mensagem maravilhosa. O senhor prega na madrugada, 11 horas da noite. Pastor Tavares, o senhor está convidado para vir aqui nos nossos estúdios. É isso mesmo, na Avenida Comendador Santana, 1855, pastor Tavares, aqui na sala 4. Olha a Cleide de Oliveira, minha pastora Cleide. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos e uma ótima tarde. Lá já é tarde, pastora Cleide, é porque é Portugal, aqui é Brasil. Aqui é apenas 10h36 da manhã. Lá já acho que já é 1h da tarde. É muito longe, Portugal. E a nossa pastora Cleide tem uma igreja aqui no Mitsutami, aonde nós estamos implantando lá o curso, o estudo bíblico. O povo ficou maravilhado, pastora Cleide. Pastor Tavares está aí, meu pastor. Olha o Paulo Tavares aí, ó. Vamos combinar na minha folga. Oh, glória a Deus. É isso aí, meu pastor. Me chama no WhatsApp e nós combinamos, meu pastor Tavares. Vai ser um privilégio. A pastora Cleide não dá para vir porque tem que pegar um avião. Um avião aí de 6, 7 horas da madrugada de relógio para poder chegar aqui, ó. E a pastora Cleide está dizendo aí, ó, foi bênção, olha que coisa maravilhosa. Foi uma bênção, minha pastora. O estudo bíblico na sua igreja foi uma bênção. E a minha pastora Lia Souza também está ligadinha aí conosco. São 10h37. E agora vamos ver o que é que Deus vai falar conosco. Olha o pastor Tavares dizendo assim: estamos na rádio web Adoração e Louvor. Olha a rádio do nosso pastor Tavares aí. Agora nós vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19, fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. São dois temas, são duas coisas, o qual o cristão precisa guerrear. A Bíblia diz, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado. As obras da carne são obras que vêm dessas forças malignas. Mentira, fofoca, fornicação, adultério, morte, homicídio, assassinato, tudo isso são obras da carne. A gente precisa entender. Olha a nossa irmã aí, Cátia Araújo, olha a pastora Cátia, diretamente de Embu-Guaçu, pastora Cátia, ela diz assim: a paz do Senhor, hoje de folga, ouvindo a rádio, a audiência está uma bênção. Então Paulo está aqui tratando sobre as obras da carne, fruto do Espírito. E o homem por si já nasce com a natureza terrena, com a natureza carnal. É preciso que o homem aceite Jesus Cristo para poder ser guiado pelo Espírito Santo e transformado pela revelação da palavra. Ao contrário, pastora Daniela, o homem não vai suportar viver na presença de Deus se não estiver buscando a graça de Deus, se não estiver vivendo na presença de Deus. O homem não pode como vencer as obras da carne, porque é uma luta entre a carne e o Espírito, é uma batalha travada. E Paulo diz que quando esse corpo, essa matéria se desfazer, aí sim nós vamos vencer, aí sim nós vamos ter de uma vez por todas se livrado desse corpo terreno. E essa luta, pastora Daniela, essa batalha que nós travamos 24 horas por dia, e por fim se findarão, nunca mais teremos que lutar contra a carne. Mas nós estamos em uma matéria, nós viemos do pecado, né? O salmista Davi diz que em pecado foi formado e concebeu a minha mãe.
Então, a obra da carne, o pecado está impregnado dentro do ser humano. Mas o homem não pode se dar por vencido pelas obras da carne. Todo homem, toda mulher precisa lutar contra essas obras. Louvado seja Deus, tem muita gente assistindo nosso programa. E nós precisamos ter a certeza que nós temos que depender da graça de Deus, do amor de Cristo, crer no poder do sacrifício, para que nós possamos ter uma consciência de que nós já somos amados e perdoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e saber que em Cristo nós somos muito mais do que vencedor. Nós não somos vencedor, nós somos mais do que vencedor pelo aquele que nos amou primeiro. Olha a nossa irmã Margarida Frauzino ligadinha também, Elizabeth Martins de Embu-Guaçu, em peso assistindo o nosso programa. Olha o que diz o texto, porque as obras da carne são manifestas. Quando se fala das obras da carne, que elas são manifestas, a palavra manifestar quer dizer se revelar. Então as obras da carne se revelam. Quando você vê pessoas mentindo, quando você vê pessoas roubando, matando, tudo isso são coisas que as obras da carne traz a revelação daquilo que a pessoa está mergulhada. Nos vícios das drogas, tudo são obras carnais. E ela se revela, porque o pecado é revelado quando a gente vê pessoas praticando coisas horríveis, coisas que vêm entristecer a presença de Deus. Então a gente fica preocupado, por que é que essas pessoas estão praticando essas atrocidades? Você liga o canal de TV, é sangue para todo lado, é feminicismo, é morte, são assassinatos. Você tem até medo de assistir uma reportagem de tanta crueldade. Isso são as obras da carne que são reveladas. E quando se fala de obra, fala de trabalho, fala de construção. Então a obra da carne, pastor Daniela, são coisas que o homem vem construindo. Já nasce com a obra da carne, mas ela vem construindo outras obras da carne. Como diz o texto aqui, ó, as obras da carne são manifestas, ou seja, reveladas. Os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria. Ninguém fala, né, desse pecado de glutonaria, pessoas que comem desenfreadamente. E é pecado. Comer demais é a mesma coisa que estivesse adulterando, mentindo, porque está na obra da carne. E tem pessoas, eu falo para os meus alunos, como eu admiro o povo adventista. Que povo bonito, não come gordura, porco eles não chegam nem perto. E muitas vezes nós comemos até um porco inteiro e ficamos com as nossas veias tudo entupida e dizemos que foi o diabo que colocou doença em nosso corpo. Não, foi a glutonaria, foi a comer demais. Então tudo isso é pecado, irmão, é engraçado, mas é sério, faz parte da obra da carne. Você vê pessoas pregando contra adultério, contra mentira, contra feitiçaria, contra inimizade, contra dissensões, mas nunca vê pregando contra glutonaria, que também faz parte da obra da carne. Tudo isso são obras, ou seja, é uma construção. Um abismo chama um outro abismo. Aí vem a inveja, homicídio, bebedice, coisas semelhantes a essas, acerca do qual vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Até comer demais pode perder a salvação, porque é o pecado de glutonaria. Lascívia. A lascívia é a mulher ou o homem que provoca a tentação para que outro venha a pecar. Mulher, pessoas que vestem de uma forma sensual para atrair o desejo carnal de outra pessoa. Isso é pecado de lascívia. Idolatria também é pecado. Aonde Deus não suporta também é o pecado de idolatria. Só tem uma coisa que Deus não consegue enxergar. É outro Deus, porque ele diz, fora de mim não há outro Deus. Então Deus não enxerga outro Deus. E porque as pessoas criam deuses dentro do seu coração?
O Castelar falou uma coisa que é verdade. As pessoas ficam 3 dias no estádio com uma cabana lá, uma barraca, esperando o cantor. Isso é idolatria. Paga e ainda tem que ficar lá igual um escravo, esperando o dia do show para poder idolatrar aquela pessoa. Isso é idolatria. Homicídio, pessoas que tiram sua própria vida. Bebedice, pessoas que bebem, trazendo vergonha para a sua família. Como é triste um filho ver um pai bêbado, uma filha ver um pai cheio de bebida, caindo e as pessoas zombando. Tudo isso faz parte de pecado. Paulo diz: quem comete esse tipo de coisa não herdarão o reino de Deus. Peleja, dissensões, heresias, porfias, emulações, prostituição, tudo isso são obra. Obra quer dizer construção. Quando você vai fazer uma casa, você está fazendo uma obra. Isso é uma construção. E as pessoas começam com idolatria, depois vem com bebedice, depois vem com homicídio, depois vem com invejas. E tudo isso são obras, irmãos. Mas existe alguma coisa para poder destruir essa construção, acabar com essa construção pela raiz. Somente o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus para poder destruir essa construção, essa obra da carne. O poder da palavra é o poder da revelação de acabar com todas essas imundícias, essa construção, essa obra da carne. Embora, irmãos, nós estamos em um corpo pecaminoso, mas nós não devemos ser dominados por essas coisas. Uma coisa é você ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. É onde o inimigo encontra brecha e aí começa a construir essa obra da carne dentro do ser humano. Quantas pessoas que já foi uma bênção de Deus, hoje vivem numa vida de carnalidade, de obras carnais. Ela pratica coisas piores do que antes, quando ela não aceitava Cristo, mas ela se desvia. A Bíblia diz que o demônio traz mais 7 com ele. Imagine as obras carnais que esses espíritos imundos vão implantar na vida dessa pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor. Porque o diabo fala assim: vamos levar reforço para que ele não venha mais voltar para o caminho do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso são obras da carne. Mas aí Paulo fala também sobre fruto do Espírito. Observe que a palavra já muda, não é obra, mas agora já é fruto. A obra, pastora Daniela, é uma construção, já o fruto é algo que nasce. Aí é uma coisa que já vem nascendo. O fruto não já nasce fruto, o fruto precisa ser plantado para poder nascer. Então precisa nascer o fruto do Espírito em nós. Eu falo já por mim, precisa nascer todo dia uma parte do fruto do Espírito. E esse fruto, quando nasce, faz com que a velha criatura se torne uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa, uma nova vida em Cristo, porque o fruto do Espírito está produzindo dentro dessa pessoa uma nova vida nela. Aí ela começa a ter amor. Aí esse fruto que é do Espírito começa a produzir dentro da pessoa que abandonou as obras da carne, essa construção maligna. E aí o Espírito Santo começa a nascer dentro dele. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: olha como o fruto é uma coisa que nasce, pastora Daniela. O que foi que Jesus falou para Nicodemos? Necessário nascer. E fruto é coisas que nascem, meu querido. Você precisa... É plantado, o Espírito Santo planta em nós e dentro de nós nasce esse fruto. É a pessoa do Espírito com a palavra de Deus, que é a semente que é plantada no coração. E essa semente começa a germinar, produzir o fruto do Espírito. Por isso que nós temos que pedir para Deus plantar o fruto dentro de nós. Porque as obras é uma obra, as coisas carnais são obra, mas fruto é coisa que nasce. Precisa nascer o fruto. E esse fruto só nasce quando é plantado a semente da palavra de Deus em nós. Se nós não meditarmos aqui na palavra que Paulo fala aos Gálatas 5:22, como é que nós iríamos saber que o Espírito Santo faz nascer dentro de nós o fruto?
Se nós não meditarmos na palavra de Deus em Gálatas 5, versículo de número 19, como é que nós vamos aprender sobre as obras da carne? E aí é onde entra o poder do conhecimento da palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Se o povo mergulhar, saber o processo, as coisas ruins que a obra da carne produz, essa pessoa vai lutar para que venha nascer de novo, para que venha nascer dentro do coração, da alma e do espírito, o fruto do espírito. Aí onde o fruto do espírito nasce, aí começa a germinar, revelar amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Enquanto as obras é uma construção, o fruto é um nascimento, porque fruto é quando se planta uma semente, se nasce fruto. Então, quando a palavra de Deus é plantada, que é a semente, ali nasce o fruto do Espírito. Você ama a Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E você começa a amar a você mesmo e amar o seu próximo. Você se compadece, você ora por pessoas, você ajuda pessoas, você luta em prol de pessoas. Porque nasceu dentro do seu coração a semente do Espírito. E aí começa a germinar o fruto do Espírito. Aí você começa a praticar o fruto do Espírito, que é o amor. Você começa a amar a Deus de verdade. Você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade. E você luta em favor de outras pessoas para poder receber também esse fruto, chamado fruto do Espírito. Você luta, você busca, faz tudo para poder ver pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu tenho o prazer de ensinar a palavra de Deus aos meus alunos, para que pelo poder da palavra venha nascer dentro dela o fruto do Espírito e ela se transforme em uma nova criatura, em uma pessoa que nasceu da palavra, nasceu de novo, nascer da água e do Espírito. Aí quando nós nascemos da água e do Espírito, aí nós temos as condições, por causa da graça de Deus e o favor de Deus e o poder do Espírito Santo, nós vencer as obras da carne, que são todas as manifestações de coisas malignas, de coisas carnais. E aí sim nós agradamos a Deus. E aí nós podemos ouvir a voz de Deus, como quando Deus falou para Jesus, ali no batismo do Rio Jordão: este é o meu filho amado, ao qual eu tenho prazer. E aí quando nasce em nós esse fruto chamado fruto do Espírito, aí sim o Pai olha do céu e fala: esses são os meus filhos, o qual eles me dão prazer, me dão alegria, porque eles têm o fruto do meu Espírito, que é amor, que é a paz, que é a longanimidade, que é a alegria, que é a benignidade, que é a bondade, que é a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé também faz parte do fruto do Espírito. Você está assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, porque você crê. Então, se você crê, você tem fé. E quando nós temos fé e obedecemos, então nós temos essa prática, essa obra, esse fruto chamado fruto do Espírito, porque nós manifestamos uma fé, uma confiança no Deus que pode transformar e libertar a nossa vida dessas obras carnais. A fé, irmão, para poder se libertar das obras da carne, é preciso ter fé, é preciso ter amor. Quando você ama, você obedece. Aí quando você liga a fé com a obediência, aí vem os outros frutos do Espírito, que é paz. Você pode ver o mundo desabando, você está tranquilo, você tem gozo, você é longânimo, você é benigno, você tem mansidão, você tem temperança. Aí Paulo termina: contra essas coisas não há lei, ou seja, não há regra.
se você ama, tem o fruto do Espírito, você tem paz, tem fé, tem mansidão, tem temperança, então você não pode viver debaixo de regra, porque você já pratica o fruto do Espírito. Você não precisa viver debaixo das obras da lei. É simples, é só a gente meditar na palavra de Deus com os olhos espirituais para entender a palavra de Deus. Contra essas coisas não há lei, ou seja, quem tem o fruto não pode viver debaixo de legalismo, debaixo de regras humanas, debaixo de lei judaica e debaixo de lei religiosa. Por quê? Porque você já foi liberto da lei, agora você vive debaixo da graça, praticando, vivendo o fruto do Espírito, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa foi a palavra de Deus e tem muita gente aí assistindo. Alô, irmã Margarida Frauzino. Ela diz assim, quero ouvir um hino. Não abandone a cruz. Olha aí, hoje não vai dar mais tempo, minha pastora Cátia Araújo, minha pastora Cátia, diretamente do Embu Guaçu. Eu quero falar para você que quer estudar online. Nós temos curso de teologia sistemática. Olha o nosso certificado aqui. Olha que certificado bonito. Credencial de teólogo. Ah, mas eu moro longe do Jardim Ângela. É só você chamar na operadora 11 9533 83179 e nós fornecemos o curso online. Pastora Cátia Araújo, faz o curso com a gente, minha pastora. Me chama aí no telefone, operadora 11 9533 83179 ou operadora 11 21410695. E aí nós mandamos o material em PDF mais o vídeo da aula. São 10 horas e 57 minutos. Essa foi a palavra de Deus. Obra da carne e fruto do Espírito. Enquanto a obra é uma construção, o fruto é um nascimento. Que Deus abençoe você nessa manhã. Eu quero mandar um abraço à nossa pastora Genilda Marques, diretamente de Ilhéus, aos nossos alunos da Escola da Bíblia. Pastora Cleidiane de Oliveira está assistindo. Pastora Lia Souza. Meu pastor Paulo Tavares vai combinar para vir aqui na rádio. Olha que coisa boa. Pastora Cátia Araújo. Alô, Embu Guaçu. Quero mandar um abraço para você aí do Embu Guaçu. Olha a nossa irmã Margarida Frauzina, nossa aluna, a irmã Margarida Margrô. Olha a pastora Daniela, quem está aqui também, pastora Daniela? Fala o nome dele aí. Quem é que quer falar comigo todo dia e toda hora? Rafael Fernando, meu garoto. Olha, a Daniela está mandando a paz do Senhor Jesus para você, meu garoto. Um abraço para sua mãe, diaconisa Rosângela. Fala para a pastora diaconisa Rosângela, que vai ser uma pastora, claro. Que eu estou mandando a paz do Senhor para ela também, que ela é uma bênção de Deus, viu, Rafael? Sei do amor que você tem por sua mãe, eu tenho certeza que você já é um menino próspero e vai ser mais ainda, porque você honra demais a sua mãe e seu pai. Parabéns, meu garoto! Você é meu garoto, rapaz! Cátia Araújo, minha pastora Cátia, a igreja lá da pastora Cátia está em campanha, não é isso, minha pastora? Ela diz assim, pastor, amanhã te esperando na campanha, aqui no Embu Guaçu. Olha aí, já está me chamando, pastora Daniela. Quero muito fazer. Olha a pastora Cátia querendo fazer o curso teológico. Me chama no telefone, tá bom, minha pastora? Pede para o pastor Renildo o meu contato, que eu mando para a senhora os materiais em PDF, tudo bonitinho para a senhora, minha pastora. Parabéns, querer estudar teologia. Precisa colocar o curso lá na igreja do Embu Guaçu, pastora Cátia. Colocar a Bíblia na cabeça dos crentes, para que eles possam ser libertos e transformados. Somente a Bíblia tem esse poder e mais nada. Tem muita gente assistindo aí, eu estou vendo, tem muita gente online. Corta meu coração ter que despedir minha pastora Genilda Marques. Olha aí, olha a pastora Rebeca Santos. Alô, o Abner estava aqui hoje de manhã na escola. Que menina abençoada, meu filhinho. Está aqui também a Sofia, na sonoplastia. Paulo Roberto.
E nós vamos ficando por aqui 11 horas em ponto. Alô, pastora Lia Souza. Alô, Rafael Lima, Rafael Fernando. E o pastor Rafael Lima também está assistindo. Cadê a nossa pastora Elizabeth? Até segunda-feira, que amanhã é sábado. Até segunda-feira, em nome de Jesus, um abraço.